que eu falo? Tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. O Bagezada, quero falar sobre o César Pinares. Tá tendo uma dúvida muito grande dos torcedores. Vem cá, Bagé. O Pinares é um camisa 10? O Pinares é um camisa 7, digamos assim, que joga mais aberto pela direita? Ele é um jogador lateralizado? Ele pode ser, quem sabe, um terceiro homem de meio campo, um volante, um meia centralizado? Vamos falar sobre isso agora. O César Pinares, que ainda não vai estrear dessa vez com o Grêmio, porque se apresentou à seleção chilena de futebol. Só veio até Porto Alegre para fazer os exames médicos e assinar o contrato com o Grêmio. É sobre isso que eu quero falar agora. Antes, dá o like aí, dá o joinha, porque fortalece demais aqui o canal. Te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp, aperta o sininho para receber as notificações. Ah, e detalhe, sabe o que é importante você apertar o sininho? Porque daí toda vez que tem material novo ou tem live, você acaba recebendo a notificação. Vamos falar então do César Pinares, 29 anos, jogador que chega do Universidade Católica do Chile, assinou contrato com o Grêmio por 2 temporadas, renovável por mais um. Cara, olha só, ele é um jogador de muita dinâmica, de muita movimentação, canhoto, é um cara que se você, por exemplo, buscar aqui mesmo no YouTube lances do César Pinares, vão aparecer muito mais lances em que ele faz gol, que ele pisa na área, vão aparecer cobranças de pênalti, né? Eu não vejo ele sendo um cobrador a longa distância, por exemplo, de falta, de bola parada, mas é cobrador de pênalti. Vai se ver muito questão de gols e principalmente a habilidade que ele tem para driblar com a perna esquerda, gosta de dar letra, às vezes também com a perna esquerda. Mas aonde que ele jogou e ficou mais à vontade nessa época, principalmente que ele jogou lá no Chile, na Universidade Católica? Ele jogava na função parecida com a do Alisson, mas aí que tá. A gente pode considerar assim, ó, a posição ideal dele, quando o Robinho foi contratado agora para o Grêmio, se dizer o seguinte, bom, aonde que o Robinho se sente mais à vontade? O Robinho se sente à vontade na função do Alisson. Mas o Alisson tem uma característica que o Renato conseguiu adaptar ao Grêmio, e aí é um mérito do Renato, porque o Alisson no Cruzeiro foi sempre um atacante pelo lado esquerdo, lá onde está o PP. No Grêmio, depois que saiu o Ramiro, o Alisson foi colocado de uma forma improvisada e até provisória pelo Renato, e ele acabou entendendo essa função, e o Alisson hoje é um operário. O Alisson por vezes não aparece pro torcedor, mas ele aparece muito pro time, porque o Alisson, além da função de atacante, o Alisson tem a função de recomposição do sistema de meio campo, o Alisson tem a função de por vezes entrar mais pelo meio, pela diagonal, para deixar essa passagem, principalmente quando o Orejuela está em campo. Então tem várias situações que o Alisson é fundamental esse time do Grêmio. Por exemplo, o Pinares, ele não é um marcador. Eu sei que o Robinho também não é um marcador. É por isso que eu bato muito na diferença de posição para função. A posição pode ser parecida, a função é completamente diferente. O Robinho tem uma posição parecida com o Alisson, função e característica completamente oposta. O César Pinares pode ter uma posição parecida com a do Alisson, com função e características completamente opostas. Ele é muito mais meia atacante. E aí que tem uma confusão muito grande sendo feita, porque se imagina que o Pinares seja o meia armador. Não, o Pinares foi um negócio que apareceu para o Grêmio, pela versatilidade que ele tem de sistema de meio campo, ele pode jogar mais recuado, ele pode jogar mais por dentro, mas a principal função do César Pinares é um meia atacante, um cara que vai aparecer preferencialmente pelo lado direito de ataque. Volta e meia ele vai aparecer pelo esquerdo? Sim, mas preferencialmente ele joga numa extremidade de lado direito. Bom, mas como é que ele pode se encaixar nesse time do Grêmio? Primeiro que o Renato tá dando sequência para o Jean-Pierre. Mas e se o Grêmio colocasse, por exemplo, o Jean-Pierre na função do Maicon, recua mais o Jean-Pierre e aí aproxima o Pinares dessa função de meio campo? Vamos dizer assim, ó, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Pinares. Porque daí não mexe no Alisson. Porque, por exemplo, o Renato, por mais que o Pinares tenha facilidade de jogar pelo lado esquerdo, não se cogita a possibilidade de daqui a pouco perder o lugar ao PP. Lá na frente, se não jogar o Diego Souza, vai jogar o Diego Thuram, porque o Renato gosta de jogar com esse centroavante e hoje ele tem 2 centroavantes, né, com funções parecidas, características completamente diferentes, que é o Diego Souza e o Diego Thuram. O Diego Souza mais centralizado, o Diego Thuram um cara que tem capacidade, principalmente física, de buscar mais esse jogo fora da área. Então são funções, a grande notícia de tudo isso é que o Renato ele tem mais opções disponíveis. O Thuram entrou em campo, mostrou que vai ser um cara muito aproveitável nesse time do Grêmio. O César Pinares não jogou ainda, mas por tudo que a gente viu e que chamou a atenção do Grêmio para buscar ele na Universidade Católica, é um jogador de dinâmica, de drible e o cara que pisa na área toda hora. É por isso que eu bato na tecla. Ele é um meia atacante, ele não é um meia armador. Por exemplo, ele é mais atacante do que o Jean-Pierre. O Jean-Pierre é mais armador do que ele. Os dois poderão jogar juntos? Podem. Ou o Renato tira o Alisson e põe o Pinares, que eu penso que não vai acontecer, ou daqui a pouco o Renato joga o Pinares
um setorzinho atrás e recua um setorzinho atrás também o Jean-Pierre. Não sei se o Jean-Pierre quer fazer essa função, não sei se passou pela cabeça o Renato, mas a base do Jean-Pierre, ela foi toda feita nessa função, como um segundo homem, como se fosse o Maicon, ou o sonho do Grêmio que era trazer o Moisés Caicedo, que é um volante com a mesma característica, com a mesma função e com a mesma qualidade do Maicon, só que garoto de 18 para 19 anos. Mas que fique claro, procurem os lances no YouTube aqui mesmo, para vocês tirarem as dúvidas. O Pinares é um jogador de muita movimentação, de muita dinâmica, é um cara aceso, mas ele é meia atacante, ele não é meia armador, ele não é o carregador do time. Ele dribla, ele pode eventualmente fazer uma jogada por dentro, mas repito, ele é um meia atacante, ele não é um meia armador, tá bom? Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, vamos aumentar a bajezada aqui, passamos dos 65 mil inscritos. E aperta o sininho para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco.